gente falou aqui do desafio que é para alguns pilotos fazer a passagem do kart depois para o Fórmula, né? A gente estava falando dos seus últimos anos de kart e tal, e aí você depois fez a passagem para o Fórmula. Como Sim. foi isso aí? Que categoria você correu? Quais foram os desafios? Eu falo, por exemplo, para as pessoas que eu tenho muita sorte de ter muitos pontos que me ajudaram a seguir no automobilismo. A gente falou, né, de ser um piloto completo, etc. Primeiro eu tive a família que apoiasse, né, depois eu descobri que eu tinha um talento para isso, que eu comecei a ganhar corridas. E aí a questão, né, de determinação e disciplina, de sempre querer melhorar, porque tem piloto que meio desencana de fazer isso ou aquilo, né, de se tornar um piloto completo, né? E aí a questão de ter pessoas especiais ao seu lado que te levem, né? E aí que foi a questão, primeiro do Xande, do Xandinho, e ali o No da Araçá já estava comigo, também me ensinando, investindo tudo que ele podia para me dar a melhor condição para ser campeã. E o nome me apresentou para o André Ribeiro. O André estava, nos anos ali 2000, ele estava se aposentando da Indy e ele estava abrindo uma rede de concessionárias aqui no Brasil. E o No falou para o André, André, tem aqui um piloto muito especial que eu queria que você cuidasse. Ele tem que conhecer, tal, lá. Marcaram o almoço. Eu falei, Bia, vou te apresentar o André, que ele é o melhor cara que pode nos ajudar a seguir esse caminho. Quando eu cheguei assim no almoço, o André ficou branco. Eu não sabia que era uma mulher. O No não tinha falado que era um piloto especial, mas não falei. O André ficou branco. E aí começou a conversar comigo e tal. E ele é um cara muito inteligente, assim, a cabeça muito rápida. Ele falou, olha, aqui tem um diferencial, se ela é muito boa mesmo. Tem uma oportunidade aqui, porque pegar uma mulher boa que possa chegar lá, quando chegar, meu Deus, vai ser algo sensacional. E aí ele me acompanhou naquele brasileiro de kart que eu fiz campeã, que o volante caiu na minha mão, e viu, e enfim. Aí ele decidiu realmente que em apostar, né, como mentor, patrocinador, investidor, etc. E ele chamou o Augusto Cesário para ajudar, porque o Cesário tinha uma equipe de Fórmula 3, né? Ia começar a Fórmula Renault também na época. E o Cesário também entrou nesse time para uma forma me levar do kart para o Fórmula, porque minha família não tinha nem condição financeira e nem de conhecimento, né? Não sabia nem para que caminho ir. E aí o André, com toda a expertise dele, conseguiu os patrocinadores, né? Patrocinadores dele, das antigas, para me patrocinar, e a gente começou a fazer teste de Fórmula 3 e até eu ir para a Fórmula Renault, que foi aquele grande boom da Fórmula Renault assim, no Brasil, né? Acho que foram 4, 5 anos excelentes, assim, de muita mídia e tal. E eu sempre corri pela equipe Cesário. Aí no primeiro ano eu fui estreante do ano, que foi muito legal. Eram 30 carros, assim. E aí juntaram várias gerações, né? Você tinha já o Kodair, uma galera, assim, que... Caras um pouco mais velhos, né? Mais velhos, e aí juntou muitas gerações boas ali também na Fórmula 1. Eram 30 carros. Nossa, uns anos atrás eu fui ver uma corrida desse ano, era coisa incrível, muito louco, assim, 30 carros pra lá, pra cá. Era um evento legal pra caramba. Era um evento fantástico, assim, muito bem montado. Foi a última grande categoria de Fórmula no Brasil, né? Assim, com patrocinadores, televisão. Com fábrica, montadora por trás. Por trás, com realmente investimento, e que levou também alguma galerinha aí pra fora, né? Você vê. Sim. O Nelsinho passou por lá, mesmo que rapidamente, o Lucas de Graça, o Daí, Jimenez, Diego Nunes, eu, Campos também chegou, não, acho que o Campos já estava indo para os Estados Unidos, passou o Serrinha, passou o Sonderman, vai lembrando assim da galera toda que foi muita gente boa assim que passou pela Fórmula Renault. Além do Campeonato Brasileiro de Fórmula Renault, a Fórmula Renault era um campeonato que tinha campeonato europeu, campeonato italiano, todo, né? E você foi a primeira mulher a vencer uma corrida de Fórmula Renault no mundo inteiro, né? Aí foram 3 vitórias, né? Em 2004 bateu na trave a vitória, mas em 2005 eu tive acho que 4 ou 5 poles e 3 vitórias. Algumas vitórias que foram tiradas, assim, que foram meio complicadas, assim, que os meninos ainda jogavam bem pesado, assim, comigo, né? E eu tava disputando o título. E, cara, em várias ocasiões, assim, o bicho pegou e a gente perdeu pontos importantes que poderiam dar o título aquele ano, né? Mas eu acabei chegando em 3º lugar no campeonato, né? E aí que a gente começou a preparar, assim, cara, qual que é o próximo passo, né? Fora, não é? E era tudo muito caro. Quando você vai correr assim fora, você não tem a TV que você tinha aqui, tipo numa Fórmula Renault, né? Sim. É muito mais caro, porque já era dólar. Isso porque o dólar tava R$2, né? $1, R$2 na época, ainda era caro.
Porque você não conseguia ver, não tinha retorno, né? Meus pais também não tinham dinheiro. Porque as empresas daqui começam a não fazer muito sentido expor a marca e fazer ações, etc., num país onde eles não vendem o produto deles, né? Enfim, tem essas barreiras. Exato, né? E aí não tem a TV, né? Então como é que você vai dar o retorno? Então era assim, uma situação difícil. Aí já acabou optando por fazer mais um ano aqui na Fórmula 3 Sul-Americana. Que estava numa fase legal. Tava legal, também, né? Tinha menos carros, acho que tinham 10 ou 12 carros, mas aí eu corri o Marinho, o Razia, era um grid legal, o Diego Nunes, o Clementinho correu também esse ano. Excepcional piloto para um ano assim que ele fez. Sim. Foi muito, muito bom, muito rápido o Clementinho. E aí, para me preparar para um passo ou na Europa ou nos Estados Unidos, né? E eu fiz 4 segundos lugares aquele ano na Fórmula 3 Sul-Americana, bateu na trave também, mas eu fiz a pole em Interlagos, fui acho que a primeira mulher no mundo a fazer uma pole de Fórmula 3. Olha que legal. Se foi a primeira, é a única, eu não lembro de nenhuma outra. De uma mulher ter feito que fez uma pole no Fórmula 3. E aí a gente foi começar a entender como seria essa transição, né? Se do kart pro Fórmula no nacional era difícil, para ir para fora, meu Deus, aí, como eu falei, não tem retorno, é muito mais caro, né? Mas aí a gente conseguiu o apoio de alguns patrocinadores, assim, na época, assim, me dá 15 mil, 20 mil para fazer os testes lá na Europa. Então, eu fui fazer alguns testes de Fórmula Renault e começar a conversar com as equipes lá de fora. Então eu fiz bons testes lá, acho que teve até treino oficial da Fórmula Renault inglesa, que eu cheguei e fiquei entre os top 5, etc. Mas eu senti assim que o europeu ele não estava muito aberto assim, para mulher, sabe? Mesmo eu indo bem, ou você tem dinheiro ou você não tem. Você conhece bem isso, né, Bruno? Assim, não é uma questão muitas vezes nem de ser mulher, ser homem, show me the custa money. tanto a temporada para fazer nessa equipe, não tem, e tchau, seus contatos. não quero saber o seu talento, nada. E seus contatos normalmente vêm do seu país de origem, de empresários, você vai chegar lá e falar, cara, não conheço ninguém. Ou conheço alguém, mas não tá afim. Então... Não, é um ambiente muito frio o europeu, né? Eu não tive a experiência de correr nos Estados Unidos, mas eu acompanhei algumas corridas, inclusive a corrida da Fórmula Indy aqui no Brasil. E a impressão que eu tive é que o ambiente americano é também super competitivo, super alto nível, mas ele tem um clima um pouco mais amigável do que o do europeu. Cara, o europeu, você entra no autódromo, as equipes estão em clima de guerra e assim... fechado, ninguém olha pra ninguém, você é meu inimigo, não é nem concorrente, você é meu inimigo é bem essa mais frio e mais fechado, assim, né?